Boa noite. Boa noite. Que Boa noite, alegria receber tudo ligado. aqui. Ai, que bom. Nós vamos falar todo Eu mundo estou junto. com muita expectativa. Vocês também estão, gente? Hoje é dia de botar tudo em pratos limpos aqui, hein? Eita, agora eu fiquei preocupada. Sejam muito bem-vindos. É sempre um prazer compartilhar de momentos como esse com vocês. Pessoas que nós aprendemos muito, nós temos propriedade para falar em família, né? Quanto nós aprendemos sobre relacionamento, sobre vida com Deus com vocês. Então, este convite é mais do que simplesmente chamar alguém que tem algo para acrescentar para outros. Vocês acrescentam na nossa vida conjugal, ministerial, espiritual. E eu tenho certeza que esse tempo vai ser extremamente importante também para a edificação de cada um desses jovens que estão aqui. Então, sejam muito bem-vindos. Amém? Eu queria começar ilustrando aqui essa noite, porque, como eu falei há pouco, nós estamos nessa série bimestral falando sobre o louco amor. Pensar neste evangelho onde o Deus soberano, Ele entrega o seu único filho para morrer por mim, por você. E esse Jesus que vem em forma de homem, peregrina nessa terra, é cuspido, maltratado pelos homens. Essa inspiração de Deus, através da palavra de Deus, ela me faz compreender a importância da forma que eu devo amar as pessoas. Porque quando eu sou muito amado por Deus, isso estabelece um padrão da forma que eu também desejo ser amado pelos outros. Eu não me sujeito a qualquer coisa. E aí Deus, nessa manhã, Ele me fez lembrar de um texto que está em Isaías, no capítulo 53, onde a palavra de Deus ela vai dizer o seguinte: quem creu em nossa mensagem, a quem foi revelado o braço do Senhor. Ele cresceu diante dele como um broto tenro, e como uma raiz saída de uma terra seca, ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada em sua aparência para o que desejássemos. Guarda isso aí. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou a nossa doença. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos curados. Eu, como pastor de jovens, vocês já foram pastores de jovens, e vocês sabem esse dilema que normalmente acontece na vida de um jovem, que está ali naquele crescimento, naquela vida com Deus, naquela pegada, querendo mais de Deus, mas no meio do caminho aparece aquele cara ou aquela menina que sempre desvirtua o caminho desse jovem. Igual a Letícia aqui, né? Tipo isso aí, igual a Letícia querendo se assentar no banco. E quando eu vejo essa palavra, eu me lembro de Samuel, quando ele vai ungir o profeta, né? E Deus ele fala que ele quer ungir alguém, e Samuel vai pelos filhos mais bonitos, e Deus fala que ele não julga pela aparência, mas julga pelo coração. E aí aqui esse Jesus que não tinha beleza nem formosura, e a minha pergunta, ela é: será que se Jesus aparecesse por aqui, as mulheres de hoje em dia, elas julgariam Jesus como um bom partido pela essência, ou olhariam primeiramente a aparência e ficariam só na aparência, porque Jesus não teria muito valor, segundo a descrição de Isaías? O que vocês acham que é a maior dificuldade para uma juventude escolher por essência? Seja o seu partido ou amizades, não necessariamente um relacionamento, um futuro relacionamento conjugal, mas amizades de pessoas que são escolhidas pela essência mais do que pela aparência. Então, boa noite a todos. Essa pergunta ela tem uma resposta. Chama-se depende da carência. Hoje a gente vive num mundo que é muito veloz. Então, tudo está acontecendo rápido demais. Nós temos uma geração que a geração milênio, por exemplo, você que nasceu de 2000 para cá, você já olha para quem, aliás, quem nasceu depois de 2010, já olha para a geração de milênio como velho. Então existe uma velocidade, não só tecnológica, mas no relacionamento,
E as pessoas querem tudo rápido. Hoje não existe um desejo em que eu tenho um caráter, que eu faço uma escolha e eu espero por aquilo. Então, a gente está vendo a mídia, quando o 1 João capítulo 2, verso 15, diz assim, ó, não ameis o mundo e nem o que há no mundo. Porque o que há no mundo, a cobiça dos olhos, o desejo da carne e a soberba da vida, isso não vem do Pai, mas do mundo. O mundo passa e os seus desejos. Mas aquele que ama o Senhor permanecerá eternamente. O que está acontecendo hoje é que as pessoas estão olhando o embrulho. As pessoas estão sendo enganadas pelo pacote. Você citou Samuel foi enganado pelo pacote. Então, às vezes o embrulho é bonito, mas a essência é podre, né? Às vezes a aparência é bonita, mas o caráter é podre. Então, quem está com fome come qualquer coisa. O apressado, ele come cru, não é isso? A gente aprende essa mamãe, vovó, não sei se você ouviu isso. As pessoas são enganadas porque elas estão tão sedentas por ser felizes que elas acabam caindo em verdadeiras armadilhas. Quando você fala de relacionamento, existem pessoas que são predadores. Então, quando eu e Fabíola, a gente começou a namorar muito cedo. Então eu tinha 17 e ela tinha 15 anos. A diferença é que eu sempre quis ela e ela sempre me quis. Eu não fiquei procurando mais alguém. Falei assim, eu vou ser feliz com essa moça aqui. E a gente foi embora. Hoje existe um incentivo a você ficar experimentando sabores. E vocês não eram cristãos? Não. A gente não era cristão. Então, o nosso coração se voltou um para o outro e eu nunca esperei ninguém além dela. A minha vida sempre foi com ela. Então, hoje, você vê aqui que a gente está com 33 anos de casado, é lógico que isso é uma caminhada, mas é uma decisão da gente viver junto. O relacionamento, ele de fato, você pergunta assim, se Jesus viesse hoje, as meninas aqui escolheriam ele? Eu vou falar para você, do jeito que as pessoas querem ser felizes hoje, com a velocidade, o cara quer ficar rico sem trabalhar. Não adianta, você não vai conseguir acumular riqueza rapidamente, a não ser que você seja um gênio do futebol. Não, esse garoto aqui com 16, 17, 18 fez um grande contrato, ou você cria o Snapchat, o Instagram. O cara que criou o Instagram, em 2 anos ele vendeu para o Facebook por $1 bilhão. Ficou rico, mas foi de uma hora para outra. Então, se você é uma pessoa, um ser humano normal, como nós somos, as coisas não vão acontecer rapidamente. Elas acontecem no meio da jornada, no meio da caminhada. Então, a aparência, ela engana demais. E o predador, ou a predadora, né, que a gente tem a figura de Jesus e da Letícia, né, que foi muito bem desempenhado aqui o papel, ele não está importando com o teu sentimento. Ele não está importando em você ser descartado, em te convencer. O predador se aproxima de você e você não percebe que ele é predador. Uma armadilha, um alçapão, para pegar um passarinho, para pegar um bicho, a pessoa se aproxima por quê? Porque ali dentro tem um alpiste, ali dentro tem um sabor, e a pessoa vai entrando naquilo lá para saciar um apetite, e é exatamente ali que ela cai, na vontade, no desejo de saciar apetite. Então, a pergunta é, se Jesus viesse hoje, Jesus veio há mais de 2 anos atrás, ninguém sabia que ele todo mundo ficou enganado. Os fariseus rejeitaram ele, os herodianos rejeitaram ele, os saduceus rejeitaram ele, os políticos rejeitaram ele, os discípulos não sabiam quem é esse que até o vento dá ordem. As pessoas não sabiam quem ele era. A única pessoa que sabia que Jesus era o diabo. Era a única pessoa. Você pega Marcos capítulo 1, ele está orando, capítulo 1 de Marcos, nós lemos essa semana, os pastores, o Evangelho de Marcos, era a lição de cá. No capítulo 1, Jesus está pregando, o endemoniado fica endemoniado dentro da igreja, dentro da sinagoga. Que temos nós contigo, Filho do Altíssimo, bem sei que tu és o Filho de Deus. Quer dizer, o mundo espiritual sabe que Jesus é Jesus, mas a igreja nem percebe que ele está aqui. Pastora Fabíola, conta um pouco para a gente como foi esse processo de conversão, porque as pessoas elas se iludem muito nessa questão de julgo desigual,
e acreditando que elas vão conseguir mudar o cônjuge. Vocês vieram de uma realidade oposta. Os dois não eram cristãos. O pastor Lobo se converte, no meio desse caminho, ele como sacerdote do lar, ele dá a direção para a família e você é alcançada por essa graça de Deus. O que você tem a dizer para esses jovens que, por vezes, acreditam que são capazes de eles mesmos mudarem esse contexto onde o outro vive, de repente, às vezes, envolvido com outras religiões, sendo que existe, para certas situações, maldições que vêm atreladas a essas escolhas, e às vezes eles, de uma forma ilusória, eles tentam mudar pela força essa circunstância. O que você tem para nos falar por experiência? Então, nós viemos de um contexto espiritual, nós não conhecíamos ao Jesus, realmente. Nós fomos os primeiros namorados um do outro, nos casamos, eu tinha 19, ele tinha 22, 21, fez logo 22. E nos convertemos, eu já tinha minha primeira filha. Eu me converti, eu estava grávida do Arthur, ele hoje tem 24 anos de convertido, ele se converteu na minha frente e eu me converti logo depois. Né? E ficamos assim 6 meses... 29. Tá, corrige aí. E nós ficamos assim uns 6 meses onde ele se converteu e eu ainda estava ali recebendo informações, a palavra do Senhor, e houve toda assim também uma paciência da parte dele em esperar, em orar. E eu estava grávida do Arthur nessa época, quando estava esse processo de conversão. E não é fácil. Mas uma coisa, sabe, pastor Igor, que eu vejo que foi muito importante para mim, até falando aqui da primeira pergunta, que foi sobre a decisão, se você decide pela aparência ou pela essência, né? E isso depende muito também da maturidade espiritual de cada um. E é por isso que, hoje em dia, um ministério de jovens realmente efetivo, que cresce, que frutifica, ele tem que trabalhar isso, um discipulado à essência das pessoas. Porque eu não vim de um lar cristão, como eu já falei, pelo contrário, recebemos muitas informações erradas espiritualmente, fizemos muitas coisas erradas, mas a gente não sabia. A gente só seguiu o que nossos pais achavam que era certo. E não vou entrar aqui nesse contexto hoje, a gente marca para outro dia falar dessas coisas. Mas eu vejo uma coisa que foi muito importante para a minha vida, que é algo chamado caráter. Então, eu vim de um lar onde meus pais não eram cristãos, não criam em Jesus, não tinham recebido ainda a palavra de Deus, mas meus pais tinham caráter, tinham princípios morais, vamos dizer assim, não cristãos. Então, meu pai trabalhava, meus pais eram casados, não eram perfeitos. Pelo contrário, no casamento deles aconteceram alguns episódios que não foram tão bons, mas permaneceram. Problemas no trabalho, o pai ficou desempregado, vários problemas. Morávamos em casa alugada, tivemos que mudar para uma outra, não tinha dinheiro. Coisas assim, parece que, será que passou? Passamos. Nunca passamos fome, mas tivemos dificuldade. Mas eu e meu irmão fizemos faculdade. Meus pais trabalhavam para sustentar a gente. Meus pais, eles ensinavam a gente um princípio. Nunca roubamos, nunca levamos nada para casa que não fosse nosso, nunca batemos em criança. É um outro contexto. Era outra coisa. Então, essa era a nossa mentalidade. Então, quando a gente recebeu a palavra de Jesus, que a gente recebeu a Jesus, começamos a receber as informações, quando a gente já tem nosso desejo, nosso coração, princípios, que são princípios morais e que nós não temos mais hoje. A gente quase não tem mais isso hoje. Então, não vou dizer assim, foi muito mais fácil, foi melhor para a gente. Então, quando a gente recebeu a palavra de Deus, a gente já estava com o coração bem mais. Eu já sabia que meu casamento era para sempre. Eu já tinha essa decisão na minha vida sobre os meus filhos, o que eu ia ensinar para eles, a forma como eu ia ensinar para eles, que eu recebi isso dos meus pais. Então, assim, a nossa conversão foi assim, depois que a gente se converteu, que nos batizamos. E aí vem você vê, temos 33 anos de casados e 29, né, que o pastor corrigiu aqui, de convertidos. E aí começa uma trajetória difícil. A gente acha que, às vezes, é tudo um passe de mágica, é pilim-pim-pim. Não é. Aí, pelo contrário, eu posso dizer aqui que talvez os
10 primeiros anos da nossa conversão foram muito difíceis. Eu acho que os 10 primeiros anos de casados até. De casados. Eu posso complementar aqui? Você falou sobre julgo desigual. Vou ensinar algo para vocês aqui. Meninas, para mulheres aqui. Isso não é uma palavra dura, não. Vou falar uma coisa para vocês. O teu desejo vai ser para o homem. Não tem jeito. Essa palavra foi dada em Gênesis 3. O teu desejo será para o homem. Então, se a menina ela não for, ela não estiver firme nas convicções dela, ela vai ser dobrada pelo homem. Então, essa questão do julgo desigual é importante porque o casamento entre crentes não é mais fácil do que o casamento entre não crentes. Mas o princípio que o crente bebe, o princípio que o crente vive, eles são princípios, eles têm valores e têm conceitos que vão fazer de uma maneira muito mais fácil você ser feliz. Então, um homem que está aqui dentro da igreja e que está sendo criado dentro desses valores aqui, são homens que têm muito mais potencial de fazer você feliz e caminhar com você. Esse período da vida, da juventude, da adolescência, é um período em que a gente tem um monte de sonhos a realizar. A história que eu estou olhando agora é um farol que, na verdade, cada vez fica mais curto para mim. Então, quando você chega na minha idade, você já experimentou muita coisa lá atrás. Tem às vezes que a gente senta aí, Fabíola, para a gente lembrar das coisas que a gente errou. Não é, amor? Mas a gente começa a ver que depois que Jesus entrou na vida da gente, foi isso, não foi a queda de braço acaba. Quando você descobre que aquela pessoa está do teu lado, e aquela pessoa ela é minha melhor amiga. Então eu não recebo a palavra dela como uma crítica. Eu não recebo as orientações dela como alguém que quer mandar em mim. É alguém que quer o melhor para mim. Porque se eu venço, ela vence comigo. Então essa questão de você escolher, você está namorando um rapaz, ele não estuda, presta atenção nisso. Ele não trabalha. Ah, pastor, mas ele é lindo, é fofinho. Eu vou te falar, isso vai passar. Você vai viver uma vida miserável com esse homem. Por mais bonito que ele seja, por mais fofinho que ele seja, por mais querido que ele seja. O primeiro ministério na vida de um homem não é ser pastor, não é ser músico, não é ser evangelista, não é missionário. É o ministério do trabalho. Uma pessoa que não gosta de estudar também não gosta de trabalhar. Isso tudo vai facilitar a vida de vocês depois, gente. A gente viaja, hoje, a minha vida, na verdade, você pensa que eu sou pastor. Na verdade, eu tenho outras 7 fontes de renda. Eu trabalho um monte, você nem imagina. Eu trabalho um monte na igreja, eu trabalho um monte fora da igreja. E ela sempre teve tranquilidade. Fabíola nunca acordou assim e falou assim, e hoje? O que a gente vai comer? Porque eu vim da favela. Eu sou favelado, gente. Não fica pensando, eu sou filho de um homem que nasceu no morro do Rio de Janeiro. Nasci em Belém. Mas ele foi criado no Rio de Janeiro, minha mãe. Eles eram muito, mas muito pobres. E pastora Fabíola também. Mas foi essa vontade que eu tive, que eu aprendi com meu pai, de nunca ficar de braço cruzado, de produzir, que fez em mim ser o homem que eu sou. Então, homens, agora presta atenção, eu falei das mulheres. Homens, o ser humano do sexo masculino, ele é atraído por aquilo que ele vê. A mulher é atraída pelo conjunto da obra, inclusive por aquilo que ela ouve. Se os seus olhos ficarem fixos apenas no sentimento, você vai errar no casamento. A gente atende aqui, Igor, o Igor sabe disso, a gente atende assim, dentro do gabinete, é uma coleção de histórias que deram erradas. E as pessoas vêm para mim e falam assim, pastor, me ajuda a resolver, como se isso fosse fácil, como se fosse uma oração de imposição. Expulsar demônios é na hora, gente, você expulsar em nome de Jesus. Mas consertar a vida, isso leva tempo. Então existem casamentos como o meu e da Fabíola, que ela fala assim, os primeiros 10 anos foram difíceis, por quê? Porque alguns princípios de felicidade a gente nunca ouviu falar. A gente tinha caráter, eu venho de uma família em que meus pais
se separaram. Eu era muito jovem ainda, aquilo afetou alguns dos meus irmãos, a mim nem tanto, mas eu tomei uma decisão. Eu falei assim, a hora que eu casar, eu vou casar para sempre. Eu risquei. Nós fizemos um ato profético uma vez em casa, tinha dicionário, livro, né? Hoje nem existe mais livro, é tudo Kindle, é tudo digital. Nós riscamos a palavra divórcio do nosso dicionário. E a gente aprendeu a conviver um com o outro, aprendendo um com o outro. Pastor, aproveitando que o senhor falou da palavra divórcio, tem muitos aqui que ainda nem namoram, ou, enfim, nunca tiveram relacionamentos que chegassem perto de um casamento. E, às vezes, o divórcio, as pessoas acham que é uma preocupação que elas vão ter só quando forem casadas, quando chegar uma crise, enfim. E, infelizmente, isso é uma realidade da igreja. Hoje a gente tem, enfim, uma tristeza, muitas pessoas se divorciando dentro da igreja. E eu gostaria, assim, que vocês falassem para a gente, porque a gente costuma dizer que existem namoros que, na verdade, a fase do namoro é um ensaio para aquilo que você vai viver. E quando você namora muitas pessoas, né, a gente fala que é o ensaio para o divórcio, né? Porque quando você não consegue ficar muito tempo com uma pessoa, quando você, qualquer enfrentamento, você abre mão e parte para outra, isso, infelizmente, você acaba levando para o casamento. E eu queria que vocês falassem para a gente, não sei se estratégias, mas assim, o que no namoro, eu sei que vocês já falaram a respeito de princípios, mas o que no namoro ou no pré-namoro a gente consegue analisar ou ter pulso, né, para inteligência, na verdade. Exatamente, para que a gente não entre, porque assim, existem casais que a gente olha, a gente fala assim, cara, não vai dar certo. Ele já está namorando para divorciar. Exatamente, já namora para divorciar. Já namora. Você já viu aqui, ó, isso aqui, ela está escolhendo errado, ele está escolhendo errado. Sim. Eu acho que uma coisa importante saber que o namoro, ele é uma preparação. E o namoro, ele tem até uma durabilidade. Ele não pode ser tão longo, nem tão curto. É um tempo exato. É um tempo necessário para o casal se conhecer, e não tão longo para não se cansar e entrar numa área até conjugal, de se conhecer tanto que começar a ter a ideia, tipo, eu nem vou casar. Que eu já conheço, já sei a chatice, já sei tudo, não vou entrar nessa. Então, o namoro, ele é uma preparação para um casamento. Eu sou, assim, absolutamente contra namoros prematuros, de criança mesmo. Então, se eu vejo alguém assim que vai namorar, eu pergunto, né? Eu, na verdade, assim, graças a Deus, aqui na nossa igreja, a gente tem até, por estarmos sempre perto dos casais, dos pais, das mães, mas a ideia quero namorar. Para quê? Até quando? Você está trabalhando? O que você vê à frente? Porque o casamento, ele tem que ter acabar em o namoro, ele tem que chegar no ápice dele, tem que ser um casamento. Porque para que vai namorar? Para beijar na boca? Isso vai dar ruim. Não, e beijar na boca, gente, se você é menino, você beija na boca, e suas partes baixas não ficam excitadas, você tem um problema grave. Tem, gente? Beijar na boca excita. Então, qualquer namoro aqui, aliás, isso não é a palavra do pastor Lobo, nem a revelação do Espírito Santo, isso é ciência. Namoros cristãos dentro da igreja, que passam de 1 ano e meio, eles já estão transando. O namoro de crente dentro da igreja, 90% das pessoas que namoram dentro da igreja, que passa de 1 ano e meio o namoro, não adianta nem baixar a cabeça e se esconder. Fica pensando que seu pastor é um bobo. O pastor é um tolo. Gente, eu estou nessa jornada há muitos anos. Passou de 1 ano e meio, eles estão transando. E a questão toda do sexo é o seguinte. O sexo no namoro, eu vou responder só a primeira pergunta. Eu estou aqui só complementando ela. O sexo no namoro, ela cria algo chamado aliança. Existe algo chamado aliança de alma quando você faz sexo. Está entendendo isso? O sexo te casa com alguém. O sexo não foi só sexo.
Em 1 Coríntios capítulo 6, verso 15, o apóstolo Paulo falou assim: aquele que se deita com a prostituta, um sexo casual, um sexo, se casa com ela, faz uma só carne com ela. É por isso que os namoros, que a Fabíola falou aqui, que são precoces, eles são tão doloridos. Então, o pai diz aqui: pastor, eu não pude fazer nada, ele tem 15 anos. Eu namorei cedo, eu não tinha pai crente, não tinha mãe crente. Quando Arthur começou a namorar a Francisca, eu falei: meu chapa, tu tem 1 ano para casar. E você sabe por quê? E ele casou 1 ano depois. Eu falei: então, conhece a moça e tal, o quê? Estou vendo tu paquerando ela há 6 meses. Tu já beijou na boca? Já beijei. Você tem 1 ano para casar com ela. Por quê? Porque se essa experiência que ele vai ter, sexual, for rompida porque não há compromisso, não é só meu namorado, é só minha namorada. Todo relacionamento, todo divórcio, essa foi a raiz da pergunta. Todo divórcio gera um luto. Você está entendendo isso? Sabe o que é luto? Alguém morreu para mim. Aquela pessoa que eu compartilhei minha vida, que eu compartilhei meu corpo, que eu compartilhei a minha intimidade, eu não quero, essa pessoa está longe, ela se separou de mim, ela me jogou fora, ela me tratou como lixo, eu não quero mais ela, eu vi algo nela que eu não quero. Isso provoca uma morte, não só emocional, mas uma morte espiritual. Vocês estão entendendo isso? Só que nós vivemos num universo, num sistema de valores, em que se você não se dobra esse sistema de valores, você é chamado de homofóbico, de racista, de fascista, enfim, eles vão colocar em você um apelido horrível para que você se dobre diante disso. Então, os namoros, a palavra aqui é divórcio, eles já começam a ser dissolvidos quando você escolhe alguém, você está namorando um homem ou uma mulher que tem algum tipo de vício, seja maconha, crack, bebida, e você vai levar isso para o resto da vida. Você está entendendo isso? Se você tem um namorado, uma namorada que não cuida da sua limpeza, você vai casar com aquele porco sujo e imundo para o resto da vida. Se você está casando com um menino que agora não quer estudar, você vai sustentar marmanjo o resto da tua vida. Se você está namorando com alguém que ele é violento de palavras com seus pais, com os amigos, ele vai ser violento com você. Acredite uma coisa em mim, as coisas nunca vão ficar melhores do que já são. A fase melhor do casamento é o namoro. É por isso que a gente diz que quando a gente vai casar, fazer casamento sem namoro, casamento sem romance, é casamento que vai morrer. Então por exemplo, eu sou romântico, eu sou um homem romântico. Então eu não consigo, vocês vão me ver sempre abraçando a Fabíola, sempre, ou de mão dada, é o meu jeito. Isso não é um jeito nem certo nem errado, é o meu jeito. Então eu gosto de abraçar, eu gosto de beijar. Eu sou assim com meus filhos, eu sou assim com meus netos. Então, uma das coisas que eu gosto é toque, é uma linguagem de amor. Mas eu também gosto de palavras de afirmação, mas eu também gosto de qualidade de tempo. Então, se eu namoro alguém que não me encosta em mim, não me abraça, não conversa comigo, o que você está escolhendo para você? Você está escolhendo casar com alguém que não vai satisfazer as tuas emoções. É aí que a Bruna está certa, vou dizer que tem namoros que já estão sentenciados ao divórcio. São escolhas que vocês estão fazendo que vão destruir você lá na frente. Vocês estão entendendo isso? Então, vocês vão ter tempo para se experimentar, para se provar, vocês que são solteiros, o resto da vida de vocês. Mas não se enganem. Se vocês caírem na armadilha de primeiro eu quero ser feliz, para depois você fazer a escolha, você vai se enganar. E é por isso que esse tempo de namoro ele é importante, para detectar essas coisas que o pastor Lobo falou, que são muito importantes, realmente, porque daí dá tempo de você corrigir. Uma coisa muito boa também, que eu acho muito relevante, que tem dado muito certo, é você fazer um discipulado de casamento, chama de cursinho de noivos, porque é um tempo onde você vai ser acompanhado. Então, fica a dica,
vai casar, está noivo, procura o pastor, procura seu líder, vai caminhar junto, até tomar essa decisão de chegar ao altar. As pessoas estão fazendo diferente, né? Elas vão lá, elas ficam noivo, casam, se relacionam, aí traz para a gente. Já recebeu assim, um convite? De repente, fulano vai casar. Você, é? Aí depois, passa 6 meses do casamento, aí começa a marcar com o pastor. Glória a Deus, os gabinetes estão sempre abertos para atender, mas faça isso antes. É muito melhor para vocês, para os namorados, para os casais que querem, mais saudável, evita problemas futuros. Deixa eu contar uma história aqui, que foi um case, né? É um case. Eu era pastor de jovens na igreja, e aí tinha uma menina na igreja, filha de uma psicóloga. Pensa numa moça bonita, gente, bonita. Mas ela gostava de beijar todo mundo. Ela tinha beijado metade das 12 tribos de Israel da igreja. Essa moça, ela é encantadora, assim, mas ela, sem brincadeira, ela beijava um na sexta, no culto do Raia lá, e no sábado, no culto do Upgrade, estava beijando outro. Não estou brincando, não. E um dia, chegou um menino desavisado, rico, muito rico, órfão do pai, e chegou na igreja e tal, e ela botou o olho no rapaz. E o menino rico, bonito, crente, foi batizado, e logo depois do batismo ele veio falar comigo: pastor, eu vou casar. Eu falei: é mesmo? Você é jovem? Vou casar. Eu vou casar com a fulana. Eu falei: não, calma um pouco, espera. É o que a Fabíola fala, espera um pouco. Ele não conhecia a fama da menina. Ele acabou isolando. Então, olha, eu vou falar para você. O psicopata, ou a psicopata, ela tem a capacidade de te retirar, ela captura você. Ela vai tirar você do altar, ela vai tirar você da igreja, e vai pegar ela só para ele. Ele tira a menina do convívio, tira da célula, tira do raio. A palavra é isolamento. Porque quando ela isola, a presa, ela fragiliza. Essa menina tirou o menino e foi sumindo da igreja, aparecendo. Teve o casamento, eu não quis fazer o casamento. Inclusive, uma vez eu encontrei, no véspera do casamento, coisa de um mês, ela estava beijando um outro cara. Eu vi. Falei para ela: ó, você tem 24 horas para contar para o teu noivo que você estava beijando esse cara aqui, porque senão eu vou contar. Aí, no mesmo dia, o rapaz veio falar comigo. Eu falei: glória a Deus, né? Deus revela. Aí ele veio para mim e falou assim: pastor, olha, a fulana conversou comigo e me contou a verdade, mas fica tranquilo, pastor, ela estava só se despedindo do antigo namorado. Ele pediu ou não pediu para ser um traído? Pediu ou não pediu, gente? Gente, eu não fiz o casamento, ela ficou muito zangada, a família dela ficou zangada comigo, o meu pastor ficou zangado comigo. Todo mundo foi na festa no sábado. No domingo, na escola bíblica dos jovens, eu estava dando aula para 2 jovens. A gente já todo mundo indo para a festa, comido lá, salmão, se der. Gente, 6 meses depois, o casamento tinha acabado. Aí o moço veio falar assim: não, pastor, eu quero pedir perdão para você, o senhor tinha razão. Eu falei: você está fazendo o quê? Você está achando que eu vou fazer o quê aqui com você? Tu acha que eu vou abençoar teu divórcio? Olha para mim, ó. Não vou não, meu chapa, chupa essa manga agora aí. Tu não quis casar? Agora é a escola do caráter. Você não quis casar? É até que a morte te separe. Só isso. Então, essa questão que a Fabíola falou, que a Bruna falou, ela é uma realidade. Presta atenção. A intimidade sexual provoca cegueira espiritual. Oi, gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Você não consegue ver aonde as feiuras, você não consegue ver os defeitos, você não consegue perceber o sexo. Oséias 4, 11, 12, ele emburrece a gente. O sexo, ele cria de verdade alianças, é um pacto, gente. É um pacto celebrado na cama. É por isso que Deus diz: olha, o homem, ele deixa pai e mãe, ele se une à mulher
ele vai ser uma só carne. Você não consegue mais desgrudar daquilo. Não fica pensando para mim assim, não, eu vou esquecer ele para sempre, eu vou esquecer ela para sempre. Gente, nem o abuso sexual, nem a molestação sexual, a criança não esquece. Quanto mais o sexo consentido, feito com promessas de romance, promessas de amor eterno, você não vai esquecer nunca, você vai ficar preso ali. É daí que vem algo chamado quebra de aliança de alma. Mas esse é outro assunto. Agora, Igor, só para finalizar a pergunta, a colocação da Bruna, que temos atualmente vivido muito dentro das igrejas, o divórcio é algo realmente que cresceu muito, é verdade, nós temos pedido a Deus e ao Espírito Santo muito discernimento para lidar com esses fatos, essas situações que acontecem, a igreja não fecha as portas para ninguém de maneira nenhuma, e temos... Sempre que chega caso, uma situação, um rapaz, um homem, uma mulher com essa situação, a gente tem acolhido, cuidado, começado de novo, estendido a mão, amado, para que eles cresçam juntos e tomem decisões assertivas para frente. Amém. Pastor Oswaldo Lobo, 18 anos, olhos claros e cabeludo. Alguém que sabe que existem dentro de si hormônios, mas alguém que tem a vontade de viver uma vida profunda de obediência a Deus. Como lidar com os hormônios numa cultura hedonista, uma cultura onde a busca pela satisfação, pelo prazer é muito latente? Como priorizar a Deus diante dessa realidade? Para se crescer mesmo em intimidade com Deus e maturidade em Deus. Essa pergunta é maravilhosa porque ela mexe numa caixa de marimbondos. Ela bota um dedo numa ferida. Quero ensinar algo para vocês aqui, ó. Você se converteu, querido. Preste atenção no que eu vou falar. Deus não tira desejos. Quem colocou hormônio em vocês não foi o diabo, foi Deus. O hormônio é bom. Não fique pensando assim, esse sentimento, pastor, ora por mim, porque eu estou olhando para uma irmã assim, pastor, estou até sonhando com ela. Eu falei, graças a Deus que você é homem. Eu ia achar esquisito se você não sentisse nada. Isso é de Deus. Agora, pastor, Deus não tira desejo. Você sabia disso? Você se converteu e você gosta de chocolate? Deus não vai tirar teu desejo por chocolate, não. Você se converteu e gosta de massa, de lasanha, de talharim, de nhoque. Deus não vai tirar o teu desejo de comer picanha, não, gente. Deus dá para a gente algo chamado graça. Agora, carne e espírito, eles são alimentados. Então, hoje, existe uma possibilidade do coração do ser humano ser alimentado em segredo por algo chamado iniquidade. Eu era garoto, eu era menino, e eram 4 homens em casa. O meu pai levava para casa revista pornográfica. Todo mês ele levava Playboy, levava ela, ele levava para a gente. Porque o coração do meu pai, que não era crente, ele achava que isso ia estimular a masculinidade da gente. Quando, na verdade, isso começou a distorcer o coração da gente. Então, a gente vive num mundo em que cada vez mais as pessoas estão preocupadas em oferecer ou em vender para você algo que vai satisfazer você. Você só vai conseguir lidar com os teus hormônios à medida que você submeter eles à autoridade do Espírito Santo de Deus. Sem errar. Aqui, ó. 50% de meninos e meninas são viciados em pornografia. O que a pornografia vicia? Porque você tem aqui na tua mente uma produção de neurotransmissores, tá bom? Eles são hormônios que são hormônios de recompensa, são hormônios de prazer, eles são substâncias que estão na tua mente e que produzem em você alguma coisa. Você come uma picanha. Na hora que você come, você libera. Então você partiu aquela picanha, sai assim da chapa. Você comeu a picanha, na hora libera no teu cérebro 60 dopaminas. Quando você tem um orgasmo, isso libera na hora 60 mil dopaminas.
Agora, quando você fuma uma pedra de crack, na hora libera para você 600 milhões de dopaminas. É por isso que, dependendo daquilo que te vicia, nós estamos falando de hormônios aqui, isso faz com que você busque mais, mais e mais. Mas a pornografia, ela tem a masturbação compulsiva, que ela acompanha a pornografia, ela tem um pico e a partir daqui, ela tem uma queda, que é absurda. As pessoas que não buscam socorro, porque existe socorro para isso. As pessoas que não buscam socorro na hora certa, no momento certo, porque dentro da igreja, pastor, a pessoa pode cometer todo tipo de pecado, mas se ele cometer o pecado sexual, sabe o que acontece? Ele é ejetado da igreja. Você vê que a moça de João 8 tinha um monte de pecado acontecendo até João 8. Ela foi pega no adultério, o que o povo queria? Apedrejar ela. Então existe socorro para isso. Mas também existe aquele banquinho que a Letícia colocou para Jesus, e que ele falou assim, Jesus senta aqui, mas ela nunca deixou Jesus sentar. É um discurso só de boca. Mateus 7 diz, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, quando o hormônio ele provoca em você vergonha, olha para mim, você vai querer se esconder. E você vai querer calar sua boca. O diabo vai colocar na tua boca, sabe o quê? Uma mordaça. Você não vai ter para quem pedir socorro, porque você está aqui no louvor. Você não vai ter para quem pedir socorro, porque teu marido já falou assim para você, se eu te pegar nisso aí, eu te largo. Então você fica sem nenhuma saída. E a confissão, pastor Igor, ela é a melhor maneira que você tem, é a única maneira que Deus dá, para a gente se livrar das nossas iniquidades. Lidar com hormônios com 18 ou com 50 anos, que é a mesma coisa. Porque senão, essa jornada que tem de busca de prazeres, acabaria depois da adolescência, acabaria depois da juventude. E o corpo da gente, ele continua produzindo isso. Então, é algo que você tem, é uma decisão de fato, que você toma. Mas essa decisão, você quer perguntar o que é viver viciado? Nós temos irmãos aqui que foram para a casa de recuperação. Pergunta para eles se é bom. Pergunta para ele, casamentos são destruídos dentro dessa perspectiva aí. Onde o homem, ele cria, gente, olha, a mente da gente, não fica pensando que você não grava aquilo que você vê. Você grava. Porque se você não gravasse o que você vê, o povo não ia gastar milhões de reais para colocar propaganda no YouTube, no Instagram, na televisão. Existem propagandas que você ouviu quando você era jovem, criança, que você está até hoje na tua cabeça. Aquela música continua aqui, te faz lembrar. Você vê um ursinho branco, você lembra da Coca-Cola. No Natal. Porque aquela mensagem vai impregnar na tua mente. A mensagem pornográfica é uma grande mentira. E eu estou falando de pornografia porque quando você fala de hormônio, a primeira coisa que a gente pensa é o quê? É em comida. Quem já viu aquele programa que tem pessoas obesas? Como é que chama? No Discovery. Quilos mortais. O que aquelas pessoas têm? Prazer em comer. Então, toda vez, logicamente que foram afetados na infância, vieram de lares disfuncionais, mas o prazer deles está onde? Aonde é liberada a dopamina, na comida. Jesus morre na sexta, passa o sábado, os 3 dias ele ressuscita. Trazendo para essa ilustração, aqui nós temos jovens com diversos testemunhos. Alguns que ainda não se frustraram emocionalmente, que estão preservando o coração. Alguns que já se frustraram. Outros que estão se perguntando como lidar com a situação que estão vivendo hoje, com medo de se frustrar. Mas Jesus morreu para todos eles. E o fato de Jesus ter morrido e ressuscitado no 3º dia, teve um limbo ali, um tempo de espera. E a pergunta que eu faço para vocês, de forma direta, como esperar? Sem que a gente se assente no banco e estrague aquilo que Jesus quer construir.
Porque, como você sempre fala, Jesus ele não está desenvolvendo ninguém para ninguém, todos para Ele. E entendendo isso, como eu encontro valor em saber que Deus está me desenvolvendo para Ele, a ponto de colocar isso como prioridade na minha vida? Sabe o que acontece hoje? Você quer falar, mozinho? Eu ia falar de que forma? Esperando, orando, buscando no Senhor. Realmente, o jovem, no caso vocês, nós temos que buscar todo dia o Senhor. Gente, hoje, quantas coisas estão acontecendo aí fora? É uma opção vocês estarem aqui, não é verdade? Quantas coisas estão acontecendo? Quantos convites vocês têm? Quantas opções, convites, coisas, e que às vezes na nossa cabeça, gente, parece até melhor. Eu vou no cinema com meus amigos, eu vou numa festa, parece melhor, e a gente acaba se perdendo nessas coisas. É dizendo o não mesmo, é se afastando, sim, se necessário. Tudo é um tempo. Tem um tempo, quando a gente se converte, que a gente quer se posicionar, que a gente quer se firmar, que a gente precisa se afastar daqueles que nos levam para o caminho ruim. Não, às vezes, para o caminho do ruim, propriamente si, para droga, não é uma pessoa drogada, viciada. Não, mas ainda que seja para distante do Senhor. Assim é como um namorado, uma namorada. Se o seu namorado não está te trazendo aqui para o altar, tem alguma coisa errada. Sai desse negócio. Se a sua namorada, homens, rapazes, aí não está te trazendo para cá, hoje eu não quero ir para a igreja. Querida, eu vou, então você fica na sua casa, amanhã a gente se vê. Se isso não estiver acontecendo, tem alguma coisa errada. E é por isso que tem o pré-casamento, o namoro, o tempo de noivado, para você observar todas essas coisas, porque depois vai ficar pior. Vai ficar pior, não vai melhorar, vai ficar pior. Há casos que a gente conhece, eu conheço vários casos que casou em... Eu conheço até que casou em julgo desigual, que viveram lutas e Deus consertou. Eu conheço, glória a Deus por isso, mas acho que a palavra de Deus é tão cara, né? Não vamos pagar esse preço. A gente tem experiência de conviver com casais, especialmente as mulheres, tá? É muito difícil você ter um caso que é o contrário, né? Que o homem é crente e a mulher não é. Muito difícil. Cada 100 casamentos em julgo desigual, 94, 95% dos homens que se convertem levam a família inteira para Jesus. Leva a família inteira para Jesus. Agora, quando é mulher, isso é mais difícil. A cada 100 mulheres que casam em julgo desigual, só 17 mulheres conseguem trazer o marido para Jesus. Justamente pela questão da autoridade espiritual que Deus deu para um homem, uma questão do sacerdócio. Agora, Igor, deixa eu colocar uma coisa aqui. Estamos falando muito de relacionamento e não tem jeito de a gente não falar de casamento. O casamento ele tem um tripé, são colunas de apoio. Número 1, o casamento tem que contar com a bênção dos pais. Isso não é bobagem. A bênção dos pais, ela vai conspirar para a sua felicidade. O teu pai vê coisas que você não vê, a tua mãe vê coisas que você não vê. Qualquer pessoa que, eu fui lá, roubei a filha daquele cara e casei com ela. Presta atenção. Esse casamento, ele tá sem o suporte que Deus deu para o casamento. Agora, o contrário também é verdadeiro. É o chamado triângulo amoroso. É a pessoa que casa com a mulher, mas não desliga da mãe. Você tem que deixar pai e mãe, querido. Você tem que viver a tua vida. Você não está dizendo para você ignorar a tua mãe, teu pai, maltratar ele, não é isso. Mas a partir de agora, a tua lealdade, ela tem que ficar com o teu marido e a tua lealdade tem que ficar com a tua esposa. Não, eu vou ver com a mamãe. Não, eu vou ver com a minha esposa. Os meus filhos sabem disso. Eu sempre viajei muito pela Força Aérea, depois eu fui assumir a diretoria de uma multinacional. Aí, hoje, eu acabei de chegar de viagem, fui pregar lá em Belo Horizonte, na Getsemane, meu amigo Jorge Linhares. Mas eu sempre cheguei em casa, o primeiro beijo é dela. Esse é um princípio que eu ensinei em casa. Eu não beijava a Natália e o Arthur sem antes beijar ela. Então, as decisões que eu tomava com ela. Arthur e Natália vinham comigo, pai, a mãe não deixou pronto. Eles já sabiam. Se falar mal da tua mãe para mim, ela sabe como é que é. Nunca meus filhos falaram mal dela para mim.
porque sabia que ela era a minha aliada de primeira hora. E o contrário também acontecia, a mesma coisa acontecia com meus pais. Vamos fazer tal coisa, vamos viajar para os Estados Unidos, para Cabo Frio, não sei para onde. Primeiro eu vou tratar com ela. Eu deixei pai e mãe. Então, no final das contas, a gente casa. E quem vai cuidar da gente para o resto da vida é com quem a gente casa. Eu já contei aqui uma vez sobre um amigo que eu tinha, éramos quatro cadetes, a gente só queria saber de voar, cadete. E aí, um deles sofreu um acidente. Gente, sabe quem cuidou dele? Agora ele já faleceu. Sabe quem cuidou dele? Ele ficou tetraplégico no acidente de carro. Sabe quem cuidou dele para sempre? A mãe dele. A namorada terminou com ele, os amigos foram viver sua vida. Agora, sem brincadeira, você vai casar com alguém, você imagina? Aí você fica na cama, você tem um derrame. Quem vai limpar você todos os dias e dar comidinha na tua boca? Pensa nisso antes de casar. Pensa nisso antes de falar assim, não, esse aqui é a pessoa da minha vida. Então, bênção dos pais. Número 2, bênção da igreja. Pergunta para o teu pastor. Pastor, tem uma pessoa assim, 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 assado. Eu conheci assim, assim, assado. Tem um monte de gente dentro da igreja. Olha aqui, meninas. Olha aqui, rapazes. Tem um monte de gente dentro da igreja que não é crente não, hein? Está aqui, está participando da festa, está indo comer pizza, está indo comer sanduíche. Não é crente não. Não quer saber de Deus não. O coração dele está longe de Deus. Ele está aqui porque aqui o ambiente é saudável, porque aqui a menina é direitinho, porque aqui o rapaz é legal. Mas ele não quer saber de Deus. E o que a Fabíola falou é verdade. Casou, querido. Você vai sofrer. Ai, pastor, ele é tão bom. A gente conhece casais, amigos nossos, mulheres, amigas da Fabíola, que hoje sofrem. Pastor, o que eu faço para o meu marido se converter? Porque há uma tensão que vai ser vivida no casamento dela o resto da vida. E número 3, então, bênção dos pais, bênção da casa na igreja. O casamento tem que começar aqui no altar, querido. O sexo tem que começar no altar, não é no motel, não é atrás do carro, não é escondido dentro do quarto. É aqui, ó. Ele é bendito, o sexo é bendito. O casamento deve ser sem mácula. O sexo não é algo do diabo nem feio para você experimentar dentro do teu casamento. Eu sei que tem muitos solteiros aqui que eu não devia nem estar passando, mas é dentro do casamento. Em terceiro lugar, existe algo chamado bênção do governo. Casa no papel. Tem que ter o compromisso. Você precisa do compromisso. Eu não faço casamento de ninguém se a pessoa não casou no papel. Essa é uma regra nossa aqui dos pastores. Ah não, dá tua bênção na aliança. Casa. Ah, porque eu não tenho dinheiro. Jacó também não tinha dinheiro. Foi para a casa de Labão. Trabalhou 7 anos. Enrolaram ele. Trabalhou mais 7 anos. Aí ele casou. Trabalha, meu chapa. Agora, não deixa ninguém te enrolar. Esse negócio de estou namorando há 5 anos, 6 anos, não casou. Olha para mim. Chuta que isso é macumba. Pode chutar que é laço. Pode chutar. A desculpa que for. O problema é, se você tiver envolvido na aliança de alma, tudo vai ficar mais complicado para você. Vou abrir para perguntas agora. Alguém tem alguma dúvida e gostaria de fazer alguma pergunta? Fica com vergonha não, gente. Tira aquela dúvida do teu primo lá, aquele que você viu semana passada. Manda pelo WhatsApp. Vamos fazer o seguinte, vamos mandar pelo WhatsApp. Tá com o WhatsApp do Raier aí? Olha, todo mundo querendo fazer pergunta. Olha o rostinho deles lá. Quem vai ser o cara de pau aí que vai levantar a mão para fazer a pergunta? Tem alguém? Deixa eu até ver se vai chegar no meu WhatsApp aqui. Manda para o telefone do pastor aqui. Todo mundo tem meu número aí. Manda aqui que eu faço a pergunta. Preparem. Pode mandar. Pessoal, todo mundo abaixa a cabeça. Ó, tem um corajoso ali, o Arthur, ó. Não, pega o celular, todo mundo pega o celular. Pega o celular, pode pegar o celular. Todo mundo. Pode pegar. Pode pegar o celular aí. Queria saber qual que é a opinião em relação a oração antes do namoro. Tipo assim, qual que é a necessidade? Se tem alguma ou se... sabe, tipo... Quem está perguntando? Eu, aqui ó, o Arthur. Ô Arthurzinho, essa pergunta é muito boa. Olha só que legal, a oração, gente. É interessante como é que a pessoa, quando quer namorar, ela ora. Já viu isso? Como se a oração não fosse funcionar para mais nada.
Não, vamos orar para Deus revelar. Quem já ouviu essa bobagem aí? Já ouviram isso? Vamos orar para Deus revelar? Ó, joga isso fora. Joga isso fora. Oração é o teu dia a dia com Deus. Tá bom? A oração, ela serve para todas as motivações, para todas as áreas. Então eu não consigo sentar na mesa e comer sem orar. Eu não consigo levantar sem orar. Essa semana eu conversei com a Fabíola, tinha acabado de orar aqui com os pastores, no sábado, na terça-feira às 9 da manhã. Aí fomos ver o Todd White, né, lá na Alcance. Aí eu almocei com... Fui conversar com o pastor Marco, não sei onde é que eu estava, se eu estava almoçando, eu estava comendo com ele alguma coisa. Eu falei, Marco, nós estamos orando pouco. Por que a gente gosta de falar assim, qual a importância da oração para namorar? É importante porque o namoro pode ser uma fonte de alegrias, mas pode ser uma fonte de desgraças. É por isso que quando é fonte de desgraça ou fonte de alegria, você fala assim, foi Deus que me deu. Mas o casamento é uma decisão que você toma porque você quer. Quem foi o homem na Bíblia, gente, que foi obrigado a casar com uma mulher? Bom, Adão estava sozinho, era o que tinha para ele, era Eva. Beleza? Oséias foi obrigado a casar com Gomer. Beleza? Isaac, ele era tão banana que o pai dele mandou buscar uma esposa dele lá em Padã Arã. Ó, busca uma pessoa do meio da gente aqui. Fora isso, gente, vamos combinar aqui. Deus moveu o coração de alguém para alguém se apaixonar por alguém? Você vê isso na Bíblia? Você vê assim, Deus assim, casa com a loura, Deus me revelou, e decantará suriano. Eis que te digo, tem uma morena, uma ruiva, uma loura. Deus faz isso, gente. Gente, isso é infantilidade gospel, evangélica. Você gostou da moça, Artuzinho? Artuzinho, olha pro tio. Ai, caramba. Artuzinho, você é um moço muito bonito, crente. Não, ele não está, meu amor, nessa situação. Ele só está perguntando. Artuzinho, você é um moço bonito, crente. Você chama atenção, filho. Filho, que não vai faltar para você é moço querendo te namorar. Agora é o seguinte, agora não é hora de pensar nisso. Agora é hora, sabe de quê? Faz a faculdade mais difícil que você puder fazer. Estuda assim. Sabe aquela faculdade que ninguém quer fazer porque é difícil? Porque tem aquela que a faculdade te liga, ó, tu foi aprovado, mas eu não fiz vestibular, mas está aprovado. Não é assim? Trabalha, querido. Você vai ser feliz. Mas vive a vida de oração para sempre. Eu não gosto de espiritualizar isso, por quê? Porque tem gente que ora, e os olhos acabam colocando os olhos em alguém que ele se engana. Samuel orava, gente. O pastor acabou de usar aqui, 1 Samuel 16. Ele se enganou contra o filho de Davi, contra o filho de Jessé. Ele se enganou. Você imagina se a gente não vai se enganar? Então, eu junto com a Fabíola, ora, mas também abre teus olhos. Porque se você não abrir os olhos antes de casar, depois que você casar, você vai ter que fechar teus olhos. Tô cheio de pergunta aqui. Então pode falar. Eu ia falar, só complementar que quando se vive uma vida de oração, que há uma conexão com o Senhor, um direcionamento com Deus, com o Espírito Santo, não há erro quando chega essa pessoa. Muitos aqui já aconteceram assim, quando vem aquele rapaz, aquela moça, talvez aqui já o marido ou a esposa, você já tem uma certeza. Aí, claro que é continuar orando para quê? Para as coisas se encaminharem. Às vezes é muito novo, vou esperar, Deus, eu acho que preciso esperar, que ela também espere. Mas a oração, eu acho que ela é aí algo que realmente nos embasa grandemente para a gente chegar em respostas aí coisas que o Senhor quer fazer na nossa vida. Então, a gente não tem que aprender a orar por um momento. Eu agora, hoje, é o dia do vestibular, vou começar a orar hoje. Não, você já vem orando. Eu creio que seu pai e sua mãe já estão orando pela sua profissão, pelo seu casamento. Então, a nossa vida ela não pode se viver de momentos de oração. Então, o namoro é a mesma coisa. Eu acho que quando chega a pessoa certa, Deus já traz tudo bem alinhado, há uma paz, uma tranquilidade no coração. Outra coisa muito importante também, orar por esse tempo quando acha que é certo, será que é essa menina, será que é esse rapaz? Gente, quando é a pessoa certa, Deus também trabalha no coração dos nossos pais, dos pais de vocês, dos seus pastores. Sabe assim, quando você olha, meu Deus, que bênção.
Olha lá, é isso aí mesmo. Ou então, quando a gente sente assim, a gente pode falar, vamos orar juntos sobre isso. Se acalma, calma teu coração, entrou um pouco de ansiedade, vamos esperar. Quando é de Deus, há uma paz, uma tranquilidade, uma harmonia, uma tranquilidade para fazer tudo. Eu acredito que o importante também, além, né, do período de oração, é você investir num período de amizade. Porque às vezes você conhece a pessoa, né, dá aquele match, vamos orar, e você não conhece a pessoa como ela é com os amigos, como ela, você já parte para um namoro, você já se envolve de maneira que te cega, porque quando você beija na boca, quando você começa a se envolver, você para de enxergar os defeitos, e aí, quando você for ver, você já está envolvido a ponto de não conseguir decidir pelo não. Então, assim, esse período de amizade é muito mais importante do que as pessoas têm nutrido. Aliás, uma coisa que eu acho absolutamente, realmente maléfica para um relacionamento é quando um casal, né, um rapaz e uma moça, começam a namorar e eles se afastam das coisas de Deus, da igreja, das pessoas, dos seus amigos. Isso é altamente maligno, perigoso, porque uma grande estratégia do diabo é o quê? É afastar a ovelha, aquele animal que o predador vai comer, morder, ele afasta do rebanho. E nós somos ovelhas, é exatamente assim. Então, cuidado com essas coisas. Quando você começa a namorar, se relacionar, o melhor lugar para você estar é no altar, é com o seu pastor, é buscando dele, é caminhando, pedindo oração, está na igreja para você observar. E saindo com a galera. Lugar de casal, de namorado, é junto com a galera. Esse negócio de vou sair, só os dois... Para quê? Dar lugar para o que não pode. Então, assim, começou a namorar, a melhor coisa que tem é sair de galera, pega carona com todo mundo, é a primeira a ser deixada em casa. E aí, cara, assim, o namoro vai bem, santidade está em dia, não precisa ficar sempre chegando em casa tomando banho gelado, passando mal, entendeu? Faz o negócio certinho que dá certo. Só me responde se é verdade que namoro cristão não tem imposição de mãos, oração em línguas e fogo que sobe e desce. É verdade ou não é? É verdade. Agora, uma coisa interessante, olha o que eu vou dizer para você. Queria que você prestasse atenção agora. Casamento não é remédio para infelicidade. Se você é infeliz, o casamento não vai te curar. Tem muita gente que vive na expectativa de um dia casar. Então, essa é uma... E tem muita gente que avança rápido no bolo quente. Uma pessoa que é infeliz, você não vai conseguir fazer ela feliz. Eu gosto muito de Cantares. É um livro que fala sobre o romance de um rei. O rei tem 1000 mulheres, o nome dele é Salomão. Ele está apaixonado por uma mulher que não dá bola para ele. Sabia disso? É um livro de Cantares. Gente, chama ele de largatixa, joga ele na parede. Aquela mulher despreza Salomão. E Salomão é o garanhão. Sabe aquele homem? Como é que ele falou? Fulano quer te catar? É isso? Essa para mim, eu aprendi aqui com vocês hoje. Eu aprendi vocês. Salomão, então, era o catador. Só que ele ama uma mulher, a sulamita, que não liga para ele. Então você tem na história de Cantares aquela paixão crescendo até o casamento. E chega uma hora que ele fala assim: a minha amada é como o seu sorriso, é como um rebanho de cabras que desce do lavadouro. O que significa um sorriso como um rebanho de cabras que desce? Em primeiro lugar, o dente é limpinho, né? Branquinho. Acho que ela está sempre sorrindo. A maior maldade que você pode ter é casar com alguém e ser infeliz. E tem gente que é infeliz porque é infeliz. E quer jogar a culpa da felicidade dela no colo dos outros. Mas você não me faz feliz. Então aprenda uma coisa aqui. Eu sou casado com a pastora Fabiola. O que a Bíblia fala sobre casamento quando dá exemplo de Jesus e a igreja? Jesus não dá o melhor para a igreja? Dá ou não dá, gente? Dá o melhor. Lá em casa nós temos 2 carros. O melhor é dela.
Tem um carrão que eu demorei 30 anos para comprar. Agora, banco branco, com um teto solar, é dela. O meu carro, de vez em quando, não funciona o ar-condicionado. Sem brincadeira, gente. Às vezes eu quero abrir o vidro, está travado. Então, para eu fazer alguém feliz, na verdade, eu não posso exigir dela a felicidade que está no meu coração. Se você fizer o teu cônjuge feliz, é assim, o casamento é que nem um transformador. Você manda 110, ele devolve 220. Funciona desse jeito. Eu faço ela feliz. Sou eu que cuido dela. Eu não deixo ela se preocupar. Ela nunca se levantou assim um dia e falou assim: o que vai ser hoje? O que vai acontecer hoje? Ela nunca se preocupou com nada. Na verdade, ela se preocupou em ser a mulher em casa, se preocupou em ser mãe em casa, se preocupou em ser a minha proteção à mulher, gente. Quando Deus tira a costela de Adão, a costela protege o quê, gente? Não são os órgãos vitais? Quem protege meu coração é ela. Quem protege minhas emoções é o papel dela. Então, se você pensa que o casamento é uma solução para você fugir de um lar disfuncional, o casamento é a solução para você fugir de um pai chato, de uma mãe que te cobra, de um ambiente ruim, gente, não se case. O casamento não é isso. O casamento é uma aliança que a gente faz para caminhar junto. A gente vai errar um monte, não é verdade? E a gente vai acertar um monte. O casamento passa por crise. Você tem crise quando teu filho fica doente. Você tem crise financeira. A gente passou por tudo isso. Só que nós aprendemos o quê? A não errar de novo. O que você não pode hoje? Você já errou? Não erre de novo. E tem gente, as pessoas pensam que o pastor é bobo, ele não me sabe, ele não me conhece, ele não me vê, ele não me percebe. Aqui, eu estou aqui agora. Eu estou vendo todo mundo aqui. E vocês estão conversando no canto da igreja, ou estão chegando com um amigo novo, uma amiga nova. Você está pensando que o pastor não está vendo. Vou falar uma coisa para vocês. O pastor de vocês é inteligente, não é estúpido não. Eu estou vendo quem está conversando o tempo inteiro. Eu estou vendo quem está agora jogando joguinho, acessando o All Sport. Eu estou vendo isso. E a gente fica percebendo que tem pessoas que são impastoreáveis. Tem pessoas que você quer ensinar, mas a pessoa não quer aprender. Essas pessoas, não é só o relacionamento com o casamento, é o relacionamento com o pai, é o relacionamento com o amigo, é o relacionamento no ambiente de trabalho. Eles não funcionam em lugar nenhum. Porque elas continuam errando no mesmo erro. Amém. Foi edificante para vocês? Gostaria que vocês levantassem no lugar de vocês agora. A gente pode levantar aqui também. Fechem os olhos de vocês. Deixa eu fazer. Gente, acho que eu vou até pedir para você. Posso fazer diferente aqui? Você pode abrir os olhos? Igreja não é... nós somos seres emocionais. Mas decisões, elas não podem ser tomadas só por... É o que a gente está falando aqui com vocês.